Coisas que você fez errado a sua vida inteira. Cocô. O corpo humano é feito para fazer o número 2 sentado no chão de cócoras. Por isso, a posição do vaso sanitário não é muito anatômica pra gente. E às vezes dificulta a saída do que tem que sair. E o jeito mais simples de simular a posição de defecação natural é colocando um banquinho na frente do seu vaso sanitário. É sério, testa e me agradece depois. Você provavelmente também tá usando o seu micro-ondas do jeito errado. Ou não do jeito mais eficiente. Se você quer que o seu prato esquente igualmente, a melhor coisa que você pode fazer é distribuir a comida na borda do prato, com um buraco no meio. É esquisito? Extremamente, mas funciona muito bem. Próximo, tomar banho. Os dermatologistas dizem que tomar banho demais prejudica a sua pele, e que o ideal é tomar no máximo um banho por dia. Outros sugerem até um banho a cada 2 dias. Mas como o Brasil é extremamente calor, eu prefiro ignorar esse tipo de regra. Sabe esses apoios que os fast foods dão pra colocar o copo do refrigerante? A maioria das pessoas simplesmente coloca ele no banco do carro, certo? Só que a maioria deles é feito exatamente pra encaixar no apoio de copo do seu carro. Pessoas que sobreviveram ao impossível. Harrison O'Keefe era cozinheiro de um navio, e enquanto estava no banheiro, uma onda super forte virou o barco. O banheiro começou a inundar e ele até procurou uma saída, mas não conseguiu. Ele ficou preso na água por mais de 2 dias, respirando por meio de uma bolha de ar. Nessa hora, ele achou que ia morrer, mas finalmente, depois de 48 horas, mergulhadores entraram no navio e salvaram ele. E dos 12 tripulantes, só ele sobreviveu. Reshma Begum, de 19 anos, estava trabalhando no 3º andar de um prédio, quando do nada ele desabou e ela ficou presa nos escombros. Ela ficou ali por 17 dias e só conseguiu sobreviver porque no caminho pro trabalho tinha comprado 4 pacotes de biscoito. Ela também achou algumas garrafas de água que racionou até ser resgatada. O prédio ficou desse jeito e mais de 1000 pessoas perderam a vida. Coisas que seus professores não podem fazer. Os professores até podem pegar seu celular se você usar ele na aula, mas eles não podem mexer nele e ver suas coisas sem autorização, porque é invasão de privacidade. Eles também não podem te impedir de ir no banheiro, mesmo que você já tenha ido antes, porque pode te dar problemas de saúde. Eles também não podem mexer na sua mochila sem autorização, sua, dos seus pais ou da polícia, porque isso viola a preservação de objetos pessoais. Você também não pode ser proibido de ir pro intervalo, porque comer é um direito seu por lei. Respeitem seus professores, mas saibam seus direitos também. Coisas que seus professores não podem fazer. Os professores até podem pegar seu celular se você usar ele na aula, mas eles não podem mexer nele e ver suas coisas sem autorização, porque é invasão de privacidade. Eles também não podem te impedir de ir no banheiro, mesmo que você já tenha ido antes, porque pode te dar problemas de saúde. Eles também não podem mexer na sua mochila sem autorização, sua, dos seus pais ou da polícia, porque isso viola a preservação de objetos pessoais. Você também não pode ser proibido de ir pro intervalo, porque comer é um direito seu por lei. Respeitem seus professores, mas saibam seus direitos também. Pessoas que comeram coisas bizarras sem querer. Em 2021, uma mulher comprou no mercado o que ela achava ser aquelas balas que explodem na boca. Quando ela chegou em casa, comeu um punhado dessas balas, que realmente explodiram na boca dela. Isso porque a mulher comprou estalinho, daqueles de festa junina, pensando que era doce. E por sorte, ela só quebrou o dente. Em 2018, uma família foi no mercado e comprou uma caixa de cereal Quaker. Eles comeram normalmente, mas acharam que o gosto estava um pouquinho azedo. E quando eles finalmente olharam a caixa de perto, descobriram que a validade era 1997. Como? Por fim, em 2020, uma mulher comprou um Kit Kat com uma embalagem diferente, que ela assumiu que era uma edição especial vintage. Só que quando ela mordeu, não conseguiu comer porque ele tava muito duro. E aí ela finalmente olhou a embalagem e descobriu que o chocolate era de 1945 e tinha 75 anos de idade. Porque todos os bancos de ônibus têm essa estampa. A estampa desses bancos é bem feia, mas essa feiura tem uma função secreta: esconder a quantidade bizarra de sujeira que tem nos bancos. E esse é o tanto de sujeira acumulada. Que nojo! Se eles fossem de uma cor só, isso seria bem mais visível. E eles teriam que gastar muito mais dinheiro limpando os ônibus. Porque todos os bancos de ônibus têm essa estampa. A estampa desses bancos é bem feia, mas essa feiura tem uma função secreta: esconder a quantidade bizarra de sujeira que tem nos bancos. E esse é o tanto de sujeira acumulada. Que nojo! Se eles fossem de uma cor só, isso seria bem mais visível. E eles teriam que gastar muito mais dinheiro limpando os ônibus. Porque todos os bancos de ônibus têm essa estampa. A estampa desses bancos é bem feia, mas essa feiura tem uma função secreta: esconder a quantidade bizarra de sujeira que tem nos bancos. E esse é o tanto de sujeira acumulada. Que nojo! Se eles fossem de uma cor só, isso seria bem mais visível. E eles teriam que gastar muito mais dinheiro limpando os ônibus.
menina tava comendo chocolate quando um comercial da mesma marca apareceu na TV, o que já é uma coincidência bem bizarra. Mas ficou ainda mais bizarro quando ela escutou o que o comercial dizia. The fact that this Reese's ad showed up at this exact moment proves that your devices are listening. What the fuck? Essa menina tava comendo chocolate quando um comercial da mesma marca apareceu na TV, o que já é uma coincidência bem bizarra. Mas ficou ainda mais bizarro quando ela escutou o que o comercial dizia. The fact that this Reese's ad showed up at this exact moment proves that your devices are listening. What the fuck? Essa menina tava comendo chocolate quando um comercial da mesma marca apareceu na TV, o que já é uma coincidência bem bizarra. Mas ficou ainda mais bizarro quando ela escutou o que o comercial dizia. The fact that this Reese's ad showed up at this exact moment proves that your devices are listening. What the fuck? Pessoas que levaram a preguiça pra outro nível. Ela pediu pra sua mãe trazer o seu carregador, só que ela tava com preguiça. Então amarrou no cachorro e mandou a menina chamar ele. A mãe pediu pra ele vigiar o bolo enquanto assava. Ele então virou a câmera do celular pro bolo e passou pra TV pra poder fazer isso sentado no sofá. Ele deitou na cama, mas esqueceu de apagar a luz. Então jogou um laser no interruptor pro gato pular e apagar. Escada rolante. Na academia! Ele tava com preguiça de cortar a grama, então amarrou o cortador num poste pra ele ir cortando em círculos. 1000 de QI. Esse segurança queria dormir no trabalho e por isso imprimiu um papelão dele mesmo pra ficar no seu lugar. Eficiente, não muito. Genial, demais. Esse pássaro pegando carona no outro pássaro. Se você for muito rápido num tobogã, dá pra cair pra fora? Sim, mas calma. Se você já foi num toboágua, provavelmente ficou com medo de cair pra fora, porque eles vão muito rápido. Mas a água que fica entre você e o tobogã te ajuda a controlar sua velocidade. Todas as curvas são cuidadosamente calculadas pra garantir que você não caia do tobogã. Mas se você passar dos limites de peso e altura, tem uma chance de dar merda. Então, antes de se jogar lá de cima, verifique o seu peso, altura e se o engenheiro não é filho do dono do parque. Se você for muito rápido num tobogã, dá pra cair pra fora? Sim, mas calma. Se você já foi num toboágua, provavelmente ficou com medo de cair pra fora, porque eles vão muito rápido. Mas a água que fica entre você e o tobogã te ajuda a controlar sua velocidade. Todas as curvas são cuidadosamente calculadas pra garantir que você não caia do tobogã. Mas se você passar dos limites de peso e altura, tem uma chance de dar merda. Então, antes de se jogar lá de cima, verifique o seu peso, altura e se o engenheiro não é filho do dono do parque. Comidas que foram inventadas sem querer. Donuts. No século 17, a mãe de um menino queria fazer pães doces, mas estava com muita pressa. Por isso, a massa do centro acabou ficando crua. E ela decidiu cortar o meio fora, criando a rosquinha. Queijo. Um homem estava transportando leite numa bolsa enquanto viajava. E quando foi beber seu leite, percebeu que ele estava duro. E resolveu morder. E ele adorou. E só por isso hoje a gente tem essa maravilha. Chocolate. Os grãos do cacau eram usados para fazer chá em rituais. Só que um dia misturaram outros ingredientes sem querer. E resolveram experimentar. E viram que era divinamente maravilhoso. Nutella. Em 1940, o chocolate estava em falta por causa da guerra. E um padeiro queria inventar uma alternativa para usar nas suas receitas. Ele então misturou avelã, cacau e açúcar. E conseguiu criar uma coisa melhor que o chocolate. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Apontar pra você mesmo na TVzinha do mercado, bater na folha quando passava por uma árvore, tentar apagar com essa borracha e não conseguir, essa conseguia ser pior. Fechar a geladeira bem devagar pra tentar ver a luz, acordar às 7h27 quando seu alarme era 7h30 e voltar a dormir por esses 3 minutos, ficar esperando seus dedos recarregarem pra conseguir instalar eles de novo, tentar empurrar todas as cores dessa caneta ao mesmo tempo, ensaiar uma briga na frente do espelho e nunca brigar de verdade. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Apontar pra você mesmo na TVzinha do mercado, bater na folha quando passava por uma árvore, tentar apagar com essa borracha e não conseguir, essa conseguia ser pior. Fechar a geladeira bem devagar pra tentar ver a luz, acordar às 7h27 quando seu alarme era 7h30 e voltar a dormir por esses 3 minutos, ficar esperando seus dedos recarregarem pra conseguir instalar eles de novo, tentar empurrar todas as cores dessa caneta ao mesmo tempo, ensaiar uma briga na frente do espelho e nunca brigar de verdade.
Vezes que videogames salvaram vidas. Em 2013, Griffin Sanders, de 10 anos, estava no carro com a sua avó, quando ela desmaiou enquanto dirigia. Eles estavam a 100 km por hora na estrada, com vários carros por perto. O menino então agarrou o volante e conseguiu manobrar. E como não conseguia frear porque o pé da avó estava no acelerador, ele dirigiu até uma rampa, para que o carro pudesse parar num lugar seguro. A avó dele tinha acabado de ter um infarto, e ele salvou a vida dos dois. E disse que aprendeu a fazer tudo isso porque jogou muitas horas de Mario Kart. Nas Filipinas, dois meninos estavam brincando quando encontraram algumas pedras estranhas. Eles começaram a brincar com elas, jogando as pedras pra cima. Só que foi aí que um deles percebeu que essas pedras, na verdade, eram granadas. Eles ligaram pra polícia, que recolheu elas antes que elas explodissem, e ele disse que só reconheceu as granadas porque jogava muito Counter-Strike. Vídeos com finais inesperados. Esse homem tava num rio quando um leão corre e ataca ele. E você provavelmente pensou que ele vai de vala, mas na verdade os dois só estavam brincando. Isso aqui parece só um cara acompanhando seu irmãozinho mais novo pedindo doces no Halloween, mas na verdade é um manequim, e ele usa pra pedir doces agora que é adulto. Genial. Um cara tava gravando essa folha seca que parece não ter nada demais, mas quando ele leva ela pro sol é uma borboleta. Por fim, esse cachorro tava no mar quando chega uma onda agressiva que parece que vai levar ele embora, mas no fim... Por fim... tretando com outras empresas. O BK fez um comercial zoando o McDonald's, em que o Ronald McDonald se disfarçava pra entrar no BK e comprar um lanche deles. O McDonald's logo respondeu com essa propaganda, em que tentam roubar o lanche do Mac de um menino. E pra resolver, ele esconde o lanche em uma sacola do BK. E com isso, ninguém mais quer comer sua comida, dando a entender que ninguém gosta do BK. Aí o McDonald's colocou esse outdoor, com duas mensagens. Uma dizendo que o McDonald's era só 5 km dali, e outra dizendo que o BK era 258 km. Dizendo que o McDonald's tá em todo lugar e o BK não. Só que o Burger King respondeu com esse comercial, em que um casal comprava vários cafés no McDonald's pra ficarem acordados durante a viagem de 258 km até o Burger King, e agradecendo o McDonald's pela ajuda. Você é time Mac ou BK? Em Era Uma Vez em Hollywood, quando o personagem Rick Dalton fala isso aqui... All right, that's too hot. Anything we can do about that heat? Isso realmente era o Leonardo DiCaprio reclamando que o lança-chamas estava quente demais. Só que o Tarantino gostou tanto de como isso ficou que resolveu deixar no filme. No filme Aliens, a cena do truque da faca ia ser feita com o Bishop sozinho. O Henriksen sugeriu que eles fizessem a cena juntos. E eles contaram isso pra todo mundo no set, menos pro Hudson. Então o desespero dele nessa cena, achando que o truque ia dar errado, era completamente real. Em O Cavaleiro das Trevas, nessa cena em que o Gordon é promovido, o Heath Ledger continuou no personagem e continuou batendo palma, mesmo quando todo mundo já tinha parado. Isso não estava no roteiro e foi completamente improvisado. Nessa cena de Monty Python e o Santo Graal, o John Cleese demorou tanto tempo pra responder essa pergunta que o Eric Idle precisou morder a própria boca pra não rir durante a cena. Because they're made of wood.